Quero conversar com você sobre um assunto muito corriqueiro, as complicações da aplicação de Botox. As pessoas não gostam de falar sobre isso, mas elas existem, elas não são raras, algumas delas são até frequentes e eu gostaria que você conhecesse quais são as principais complicações das aplicações do Botox, ou toxina botulínica, como é o nome correto. O Botox é utilizado desde a década de 80. Começou dentro da oftalmologia para tratamento do estrabismo e do blefaroespasmo, que era muito mais comum naquela época a aplicação de toxina botulínica para isso. E praticamente a partir do ano 2000, há 20 anos atrás, o uso intenso dele começou na área da dermatologia e depois da cirurgia plástica. A aplicação de toxina botulínica pode parecer algo corriqueiro, simples ou fácil de fazer, porque agora você vai no shopping, você vai na esquina, no salão de cabeleireiro e as pessoas estão fazendo a aplicação de toxina botulínica. Até tem uma certa facilidade, uma vez que você conhece a anatomia e entende toda a forma como a toxina botulínica age, mas ela não é isenta de complicações e agora eu quero falar para você as principais complicações que você precisa saber. Muitos pacientes enfrentam dor de cabeça, é comum de 10 até 20 ou 25% das pessoas que aplicam Botox terem dor de cabeça. Essa dor de cabeça pode ser leve, moderada ou intensa e a gente não sabe muito bem o mecanismo da cefaleia. Ela pode durar alguns poucos dias, que é o mais comum, você toma algum analgésico, um anti-inflamatório suave, paracetamol, dipirona, ela melhora rapidamente, ou ela pode durar e ser mais intensa. Eu já vi paciente que ficou um mês com dor de cabeça. Eu, pessoalmente, tive dor de cabeça as 2 primeiras vezes que eu apliquei Botox, depois eu não tive mais. E eu já faço isso há mais de 10 anos. E alguns pacientes tem, depois nunca mais tem. A gente usa o Botox para tratar a enxaqueca. Então, quem tem dor de cabeça de uma maneira corriqueira, conversa com o seu médico. Existem pontos a mais que a gente aplica quando faz o tratamento das rugas faciais e melhora muito a dor de cabeça. Por quê? Que algumas pessoas têm exatamente o contrário. Quem não tem dor de cabeça passa a ter depois da aplicação. Eu não sei te dizer, a gente não tem esse mecanismo muito bem esclarecido. Vamos falar do próximo assunto. Está descrito em bula, nunca vi, mas existe uma síndrome de fraqueza generalizada. Assim como a doença botulismo, que é causada por 5.000 frascos de Botox injetados em você, poderia te dar uma doença chamada botulismo, onde você não consegue movimentar nenhum músculo do corpo, inclusive o diafragma, você morre por insuficiência respiratória. Pode acontecer uma síndrome que nós não sabemos bem e uma fraqueza e um cansaço generalizado com a aplicação de Botox. Eu nunca vi em 20 anos, tem descrito na literatura, já ouvi na faculdade alguns colegas comentarem que talvez um paciente teve isso. Dura um tempinho limitado e depois passa. Uma outra coisa que pode dar é um estado gripal. Você aplica a toxina botulínica, também é muito raro, você pode desenvolver um estado gripal, talvez pela interação dessa toxina com o seu sistema imunológico. Outra coisa que não é raro, mas é mais ou menos, são pequenos edemas. Onde aplica a toxina botulínica, pode acontecer, eu vi isso poucas vezes na vida e foi incrível, pequenas bolinhas, formam um edema, como se tivesse ficado a picada de um inseto no local. Quando a gente aplica Botox, a gente coloca microgotas, 0,05 ml, 0,1 ml, nada. Então quando você aplica, você até pode sair com um aspecto de edema, como se tivesse um monte de picadas no rosto. Hoje, com as técnicas mais modernas, é difícil isso acontecer porque a gente deixa ele mais concentrado, mas pode acontecer. Agora, depois de alguns dias da aplicação, aparecer, principalmente nessa região da glabela, alguns pontinhos de edema, não sabemos muito bem o mecanismo, se é uma retenção de líquido, o que é esse tipo de processo inflamatório. Pode dar, saiba que se acontecer não é culpa do seu médico, tá? É raro. Queda da sobrancelha, dependendo da técnica ou dependendo da idade, do rosto, do grau de envelhecimento e da posição inicial da sobrancelha, alguns pacientes podem ter uma queda na sobrancelha. Pode ser erro de técnica, mas pacientes mais idosos que já têm uma queda, isso se acentua com a aplicação. Assimetria não é incomum. Você aplica os pontos perfeitamente simétricos e na hora que você volta 15, 20 dias depois para o médico ver, um lado está diferente do outro. Tem uma musculatura mais ativa puxando um lado mais do que o outro. A gente acredita que 20, 25% dos nossos pacientes tratados precisam de um complemento na volta. Esse complemento é porque, às vezes, um pedaço do músculo não pegou direito a aplicação da toxina botulínica. Se aplica
mas não penetra. Talvez porque você colocou muito perto de um vaso, ou você acertou um vaso, a toxina botulínica foi embora, não sobrou nada no local, então ele mexe mais do que o outro, você volta 15, 20 dias depois, a gente complementa e deixa isso simétrico. Então falamos do edema, dor de cabeça, assimetrias, fraqueza generalizada, sintomas gripais, raro para chuchu, queda de sobrancelha, a sensação de peso, uma sensação de estranheza e não conseguir mexer corretamente a mímica facial é algo esperado. As primeiras vezes, algumas pessoas acham estranho. Uma sensação de peso, um desconforto que passa em algumas semanas. Não se preocupe, mas nas primeiras aplicações, algumas pessoas sentem isso. Alguns pacientes perguntam sobre flacidez a longo prazo. Se eu ficar aplicando o Botox toda hora, vai ficar flácido? É besteira, isso não existe. Se eu aplicar toda hora o Botox, não vai pegar mais? Vai deixar de funcionar depois de algum tempo? Besteira também não existe. Nos congressos a gente vê pacientes que foram tratados há 25 anos, que na época tinham 40 ou 50 anos, e que agora, 25 anos depois, a gente vê as fotos e eles estão perfeitos. Estão até mais jovens, com menos linhas, menos rugas do que tinham na época que começaram o tratamento há 25 anos atrás. É muito raro o desenvolvimento de anticorpos. Paciente que desenvolve anticorpo contra a toxina botulínica, a gente aplica Botox e não funciona. É como uma vacinação. Por isso que a gente evita de ficar aplicando toda hora. Então o paciente faz Botox, as mulheres adoram, quanto mais é melhor. Então ela volta 15 dias depois e fala, doutor, precisa colocar mais. A gente põe mais um pouco. Aí passa mais um mês e ela fala, está mexendo um pouquinho, põe de novo. E ela tanto importuna durante tantas vezes, a gente vai complementando, que pode acontecer de a gente vacinar lentamente esse paciente. E alguns anos depois, ele produzir anticorpo e funcionar menos, durar menos a toxina botulínica. São raros esses pacientes, o diagnóstico é difícil, a gente troca de marca, a gente aumenta a dose, a gente dobra a dose, até ter certeza de que ele tem anticorpo. Porque os exames laboratoriais, onde a gente tira sangue para ver se tem anticorpo, tem que mandar para o exterior, isso é feito em ambiente acadêmico, não é rotina no dia a dia dos consultórios de dermatologia e de cirurgia plástica. Então a gente acaba deduzindo que o paciente tem eventualmente esse tipo de anticorpo. Eu ouvi dizer uma vez um paciente que o Botox mudou toda a minha... Eu fiz no fulano de tal Botox, aí nunca mais minha sobrancelha voltou ao normal, ficou torta para sempre. Olha, não acontece isso. O Botox dura de 4 a 6 meses, ponto. Está na bula. Não dura 7, não dura 8, não dura 2, ele dura de 4 a 6. Tem uma marca ou duas marcas específicas que, na minha sensação, elas duram de 3 a 5 meses, tem uma que dura de 2 a 4, que é a pior de todas, que eu não posso falar aqui. Mas de uma maneira geral é de 4 a 6. Tem gente que numa aplicação dura mais, na outra dura menos, depende da técnica, depende de colocar a dose certa. Agora, que vai mudar a sua expressão para sempre, esquece. Eu já vi pacientes que vieram e falaram, eu fui no fulano de tal, nunca mais voltou ao normal isso aqui. Provavelmente você já tinha essa alteração. Por isso que a gente sempre faz foto. Uma série, a gente faz um estudo fotográfico de todos os pacientes antes de tratar, porque a gente esquece. Eu lembro quando eu usei aparelho, meu dente era todo torto, quando acabou ficou bom, mas eu achava que não estava bom. Então quando você olha as fotos, nossa, olha muita diferença. Cláudio, para de ser chato, seu dente está muito melhor do que estava antes, não tem nem comparação. Então às vezes a gente esquece, eu esqueço como eu estava antes de fazer o tratamento, então imagina o paciente. Fotografa, olha, o Botox não vai te deixar torto pro resto da vida. O máximo que pode acontecer é você não gostar. Não gostei. É uma das complicações que eu ia falar aqui em seguida. Fiz, não gostei, achei que ficou estranho. Tá bom, tem que esperar. De 3, 4, 5, 6 meses ele vai voltando lentamente ao normal e tudo bem. Algumas vezes, alguns músculos que a gente não tratou compensa. Por exemplo, aqui no alto da testa. É difícil a gente ter músculo aqui em cima. Então a gente aplica Botox no centro da testa. Pode acontecer de filetes musculares que ficam no alto da testa compensarem. Na hora que bloqueou o grosso do músculo, sobram uns negocinhos estranhos aqui em cima. Tudo bem, é só voltar, a gente aplica um pouquinho de toxina botulínica, relaxa isso. Não dava para ver no momento da aplicação, pode dar para ver no momento do seu retorno, a gente complementa isso. Mas é muito discreto, é mais comum em gente que nem eu, que tem entrada, e que dá para ver lá para cima. Vamos ver o que mais. Dificuldade de chupar canudinho. Às vezes a gente faz Botox aqui ao redor dos lábios para diminuir o código de barras, dura pouco. Mas se você coloca muito, pode ter dificuldade para chupar canudinho. Então é uma possibilidade que pode acontecer. Vamos ver o que mais eu anotei aqui. Dificuldade para virar o pescoço, para fazer abdominal e para
engolir ou deglutir, quando a gente trata essas bandas do pescoço platismal. Se você nunca fez botox no pescoço, está na hora de você pensar em fazer, porque é espetacular. Ele melhora muito, ele cola um pouquinho essa região, encarece um pouco a aplicação, porque vai uma boa quantidade, geralmente de 20 a 30, 35 unidades, mas tem que tomar cuidado, porque eu já vi até na faculdade onde eu dou aula, uma vez uma médica preceptora colocou uma grande quantidade de toxina botulínica nessa região para isso, e é contraindicado, a gente não põe aqui, porque logo atrás ficam as cordas vocais, fica deu branco aqui, laringe, traqueia, pode dar alteração na sua respiração, na deglutição e na fala. E a paciente voltou falando que estava com dificuldade de respirar 15, 20 dias depois. Vai fazer o quê? Não tem o que fazer, tem que esperar. Então, essa e outras complicações que são raras, mas existem, você precisa saber quando você for procurar um médico que vai aplicar toxina em você. Porque se você resolver fazer na esquina ou no shopping, ou fazer com, sei lá, um enfermeiro que agora está fazendo toxina botulínica, um esteticista que estudou estética, não tem mínima noção de anatomia, você corre riscos que você nem imagina. Só porque ela está postando no Facebook e no Instagram um monte de resultados satisfatórios, não significa que você está isento de risco. Tá? Você vai passar no seu pediatra para fazer a aplicação de toxina botulínica? Pode fazer? Pode, tem pediatra que faz. Mas é um risco. Tá? Quem só faz isso tem menos chance de incorrer em risco. Vamos lá. Enfim, são muitas as possíveis complicações, muito cuidado, isso aqui é um procedimento médico, os riscos são baixíssimos, mas eles existem. Boca torta, quando a gente vai tratar o canto da boca caído, né? Tem gente que tem aqui esse músculo chamado depressor do ângulo da boca, puxando para baixo. A gente aplica aqui, mas é muito delicado. E às vezes pode migrar a toxina botulínica e ficar um lado mais torto que o outro. Você precisa saber disso também. Enfim, terminamos esse bate-papo. Qualquer dúvida, por favor, escreve aqui embaixo. Eu geralmente leio os comentários, respondo os comentários, bato papo com você na medida do possível. Falo mesmo. E deixar comentário de gostei, não gostei, reclamar, vale. Só não vale você ficar reclamando que você é enfermeiro, dentista, que eu estou falando mal do que você está aplicando. Aí não adianta reclamar, porque eu vou apagar sua mensagem também, não adianta nem deixar. Que mais? Dá um like, segue no canal, essas coisas básicas aí. Se você achou essa aula interessante, compartilha. Valeu, obrigado. Eu sou o Dr. Cláudio, médico dermatologista há mais de 20 anos, professor assistente na Faculdade de Medicina do ABC há muitos anos, médico do Corpo Clínico do Hospital Albert Einstein, unidade Alphaville, há 15 anos. Tenho 3 unidades de clínicas, onde a gente faz no dia a dia dermatologia clínica, cirúrgica e a minha especialização. O que eu faço no dia a dia é basicamente só dermatologia estética. É isso. Vejo você por aí. Tchau. Boa sorte.